precisa ouvir? Não. Só se você quiser, velho. Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, não esquenta a cabeça. Tá, muito bem, né? Conforme foi anunciado, hoje, sexta-feira, dia 26 de setembro, né? Temos aí um podcast especial, né? Um Pode Falar especial, com uma entrevista também especial, né? Temos aqui a presença da... Bom, antes disso, claro, vamos falar com o nosso amigo Evandro. Ô, Evandro, eu estava esquecendo de você, pai. É que você é corintiano, eu sou São Paulino, então eu não estou com muito papo com você, não. Ah, entendi. Bem, faz parte. Mas então a tendência vai ser piorar, então. Com certeza. Mas hoje, graças a Deus, uma entrevista de sexta-feira especial, né, Yes? Isso, conforme foi anunciado aí, hoje é uma sexta-feira especial com duas figuras especiais também, né? Opa! E é difícil você encontrar assim, né? Com certeza. Ainda mais vindo do Pará, né? Meu Deus do céu. É bem difícil. Então temos aqui a Deise Botelho e o nosso amigo Rafael Francis, né? O Rafael Francis é praticamente... Já é da casa, né? É figurinha da casa, né? Então, não tem quem não conheça, né? Quem não conhece está conhecendo agora, né? Olha lá. Boa tarde, Deise. Você está bem? Boa tarde, estou bem, graças a Deus, e feliz de estar aqui pela primeira vez na Rádio Aliança FM 104.1, né? 104.9. 104.9. Você sabe que a felicidade é nossa, né? Não é sua, é nossa também, tá bom? Opa! Estou amando aqui conhecer São Miguel Arcanjo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Boa tarde, Rafael, como é que você está? Boa tarde, eu vou bem. Aqui, agradecer ao espaço aqui, dar uma boa tarde para o pessoal que está aí acompanhando, nos ouvindo, certo? Seja pelo rádio, seja pela internet. Muito bem, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos lá, tanto aqui a Deise como o Rafael, se eu tiver errado aí, vocês me corrijam, tá? São no caso da Deise, era uma gestora cultural do Pontal Matrizes Amazônicas, Marabá, Pará. E o Rafael é coordenador do Pontão de Matrizes Amazônicas. E o Rafael é o coordenador. Eu quero me entender aqui, porque eu estou mais perdido do que cego em tiroteio, né? Então, eu quero me entender aqui o que é isso aí. Enfim, vamos lá, vamos começar com a Deise, então. Vamos lá, então. Me acha, Deise, me acha que eu estou perdido, vai. Que bom. Vamos conversar, então, um pouquinho sobre o que é o Pontão Nacional Matrizes Amazônica, né? E quem somos nós, eu e Rafael aqui, representando esse pontão. É um pontão de formação e educação cultural, vinculado ao Ministério da Cultura, que atua em todo o território nacional e tem base na Amazônia, no estado do Pará, na cidade de Marabá, da onde eu vim visitá-los aí. São mais de 2.000 quilômetros para chegar até aqui. É longe, hein, mulher? É longe. Caraca. Mas esse friozinho daqui é a grande diferença, né? Porque lá, a nossa temperatura é sempre verão. E eu queria que aqui fosse lá. E às vezes nós queremos que aqui seja lá. Eu queria mandar esse frio lá para Marabá, mas não tem jeito. Você leva um pouco, você for. Tá? Com certeza. Estou adorando esse friozinho aqui. Pois bem, então, o Pontão Nacional ele faz parte de uma política federal chamada Política Nacional Cultura Viva, que são uma rede de organizações culturais que atuam com comunidades, né? Com projetos de base comunitária, com artes, com meio ambiente, com esporte, com todo tipo de atividades que envolve as comunidades periféricas do Brasil. Então, essa rede é uma rede de pontos e pontões de cultura. Aqui em São Miguel do Arcanjo, nós
tivemos o prazer de conhecer um ponto de cultura, que é a Casa Opoca, né? Onde o Rafael faz parte, e conhecemos através dessa rede de pontos de cultura nacional. Quando nós tivemos a iniciativa de nos tornar um pontão nacional de cultura, que a diferença do ponto e do pontão, ela é uma diferença, é a seguinte, né? O ponto de cultura, ela atua no seu território, né? Com a sua diversidade artística, cultural, esportiva, ambiental, enfim. E o pontão trabalha numa articulação maior de redes de pontos de cultura. O ponto de cultura, ele é, vamos dizer assim, restrito ao nosso município, aqui, a cultura do municipal aqui. As localidades. É a localidade. Já o pontão, ele transcende. Isso, o pontão já tem uma responsabilidade de mobilização, articulação de uma rede de cooperação cultural. Né? E dentro dessa rede de cooperação é que a gente encontrou a Casa Opoca e o nosso amigo Rafael. Aí estava lá o Rafael Francis. O Rafael Francis aí, que é um dos caras aí que, em termos de cultura, né, já trouxe muita coisa boa para São Miguel Arcanjo e continua na batalha, né, Rafael? Continua, né? Não para. Não só para mostrar aqui um pouco de como que a gente veio parar aqui. Quando o projeto estava em formação, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, surgiu num grupo de fóruns de cultura do qual eu participo aqui do estado de São Paulo, a pergunta, né, de que se tinha alguém que fazia alguma coisa com relação ao meio ambiente. E na época, como a gente participa do ASAS, da Casa Opoca, além do outro ponto de cultura do qual eu trabalho, tinham uns meninos que estavam indo lá para o Parque Carlos Botelho, atrás dos muriquis, junto com uma operadora de turismo aqui, lá do bairro, para fazer avistamento, enfim, pesquisar, entender o processo. Daí eu falei lá no Fórum de Cultura que tinha um ponto de cultura aqui em São Miguel, que tinha uma forte relação com o meio ambiente. Nisso daí eu já fui fazendo contato com o mestre Ettenberg do Tocantins, da cidade de Itaquaruçu, e aí ele já me colocou em contato com a Deise também, lá de Marabá, no Pará, e quando a gente se viu, já estava falando com outras pessoas de Brasília, Rio Grande do Norte, a Luci também, que é do Pará, né? E estávamos, na época, ainda escrevendo o projeto. Então, foi mais ou menos assim que as coisas foram acontecendo, essas articulações aí em rede, que a gente fala, frutos de acasos aí e outras coisas mais. E hoje a Deise está aqui em São Miguel, resultado disso tudo, depois de 2 anos. Então, uma coisa que eu queria entender, mas isso tudo tem alguma coisa a ver com o governo estadual, federal, ou não tem nada a ver? É uma iniciativa da sociedade civil, mas tem um financiamento do governo federal. Né? Essa atuação em rede de cooperações culturais, para a gente, no nosso caso, o nosso pontão, nós optamos por trabalhar formação e educação cultural, focados na diversidade da cultura amazônica e nas questões ambientais que afetam o clima. Então, hoje a gente está atuando no Brasil inteiro, discutindo, refletindo sobre o que é matrizes amazônicas, o que nós entendemos sobre matrizes amazônicas, inclusive o próprio Amazonida, né? O que se entende sobre matriz amazônica e o que nós podemos fazer em relação à questão climática, à questão do meio ambiente, né? Como a gente pode, enquanto sociedade, contribuir para minimizar as problemáticas a respeito do meio ambiente e do clima. E aí me encontro aí com São Miguel Arcanjo, que apesar da distância entre o Pará e São Miguel, São Paulo, a gente vê muita afinidade com essa questão ambiental, né? Com essa questão climática. E lembrando que esse encontro só foi possível graças ao nosso amigo Rafael. Exatamente. É o Rafael que está trazendo, enfim, aí, tudo aquilo que é interessante em termos de natureza aqui, né? Para cá, para a cidade. O Rafael, além de nós termos aqui o nosso parque, aí, o Carlos Botelho, temos aí algumas coisas aí que tem que ser preservadas, claro. O Rafael vai buscar algo mais além ainda, e dessa vez ele foi longe, né? Ele foi lá no Pará.
que é na ponta, né, Rafael? Eu desde o começo me fazia essa pergunta. O que eu de São Paulo tenho a ver com tudo isso? Né? Exatamente. Mas aí, Só uma pergunta, é só você de São Paulo ou não? só eu. Aí o resto é desses outros estados aí que a gente tava citando. Aí vocês viajam entre os estados, então? Não, trabalha muito de forma online, trabalha, a maioria do projeto aconteceu assim, certo? Algumas ações presenciais começaram a acontecer mais para o norte do país, e agora que a gente está conseguindo fazer uma atividade aqui em São Miguel. Porque é legal esse network que vocês fazem, né? Então, e é legal também conhecer outros estados também, né? Sim. O Pontão, ele tem uma constituição muito interessante, porque como ele é um pontão nacional e a proposta é expandir, né, para outros estados tudo que a gente, todas as ações, o Pontão ele é composto por um comitê gestor. Nós temos o Rafael em São Paulo, nós temos o Teotônio no Rio Grande do Norte, temos o Walter no Distrito Federal, e o Mestre Wittenberg no Tocantins e a Lucia Azevedo no Pará. Então, esse comitê gestor dialoga sobre todas as questões dessa diversidade cultural, sobre a Amazônia, sobre direitos humanos, sobre meio ambiente e como a gente trabalhar um processo formativo não só dos estados da Amazônia, mas dos estados brasileiros sobre essas questões ambientais e culturais. O que eu achei interessante é que deixa eu pegar o nome dela aqui, porque eu não quero falar o nome dela errado, não. Daisy. A Daisy, né? A Daisy é do Pará e está aqui. Quando que o Rafael vai para o Pará? Tem que ir o mais rápido possível, né? Rafael, já está programando aí ou não? Oportunidade teve, mas na época não deu certo, a agenda deu conflito. Nós estamos articulando para ver essa participação do Rafael na COP30 em Belém, agora em novembro, né? COP30 nós temos... É um grande evento que nós temos mundial e é no Brasil e é no Pará. Exatamente, e é em Belém. Exatamente. E a COP30 me trouxe também a São Miguel Arcanjo. Nós realizamos aí o Rafael à frente com a escola... O nome da escola? Carazawa. Isso. Realizou um excelente evento ontem, né? Onde a juventude discutia, em diversas atividades, discutia essas questões ambientais e elaboraram uma carta, né, para a COP30, dentro de São Miguel. Legal. E uma escola assim, que me deu muito prazer em estar lá e participar. E eu quero deixar assim, a minha alegria de conhecer essa escola, que tem uma metodologia de ensino fantástica, né? E que consegue envolver a juventude no pensar sobre essas questões culturais e climáticas, inclusive tecnológicas, né? Que a gente observou lá também. E estou muito feliz, eu quero levar para onde eu for essa escola como um exemplo de modelo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem da juventude. O Gustavo, que é o que estava tirando foto lá ontem, ele está perguntando se você pode responder sobre os bolsistas do estado de São Paulo. Eu não entendi qual foi a pergunta. Sim, que bom, Gustavo. Que bom você trazer essa questão, porque o Pontão Nacional, ele trabalha com jovens bolsistas, né, que estão chamados agentes Cultura Viva. O Gustavo, ele faz parte da composição dos agentes Cultura Viva. O Gustavo, o Kaique também E o Kaique também, exatamente. Entendi. O Agente Cultura Viva são jovens de 18 a 24 anos que estão atuando junto com a gente, né, na proposta do Pontão. Nós tínhamos 20 agentes de Cultura Viva espalhados pelo Brasil e o Gustavo e o Kaique fazia parte e faz parte ainda desse processo todo, onde a juventude começa a experimentar e refletir sobre essas questões que a gente levanta e sobre a política cultural brasileira. O Gustavo é um dos fundadores desse podcast. Olha! Se você não sabia, está sabendo agora. Ele fundou e correu. Gente! Foi embora e deixou sozinho aqui. Eu pensei que ele tinha virado corredor. Eu pensei que ele tinha virado corredor também. Ele tá me ouvindo, mas então, ele é um dos caras que, quando nós formamos, ele estava junto na formação. Só que daí ele seguiu a carreira dele, que ele seguia a carreira de fotógrafo, então o trabalho dele, graças a Deus... E se destacando na carreira. Amém, né? Amém. E eu continuo e deixando aqui. frutos, né? Porque Amém. tá aqui a rádio, se ele fez parte disso, né? Opa, Gustavo é parceiro nosso. E é legal de ver ele participando. Ele é um cara que sempre tá na cultura assim mesmo.
Sim, E é sim. um moleque novo, né? E essa experiência com os agentes de cultura viva é uma das experiências mais especiais que nós vivemos esses últimos 2 anos aí, 1 ano e meio, né? Quase 2 anos. Porque a gente viu o quanto que essa juventude tem a contribuir nesse processo como um todo, né? Hoje a gente trabalha a cultura com suas relações com várias áreas transversais, a cultura com a educação, cultura com saúde, cultura com a comunicação. Inclusive, cultura e comunicação eu não consigo desvincular de jeito nenhum, né? A comunicação é algo espetacular e só mesmo um especialista, um Se artista. a comunicação, praticamente, aí só tem uma via, você não tem uma discussão, né? Você dá as cartas e você recolhe. Não é assim que funciona, né? É o jogo de uma pessoa só, né? Não tem como, Não né? tem como. E aí a gente vê aí um agente jovem como o Gustavo aí participando desse processo também, né, de criação, de fundação aí da rádio, do podcast, ou enfim, estar junto com vocês, e o qual nós tivemos acesso, né, através do Rafael aí, foi uma indicação do Rafael também, né, e ele está dentro do Ponto de Cultura, né, aqui em São Miguel Arcanjo, e fazendo parte dessa rede nacional. São mais de 500 agentes de cultura viva em nível nacional. É bastante gente, né? Mas falta mais, né? Falta mais. Cada dia nós queremos mais. O Rafael tem uma história legal, que o Rafael ele veio do Paraná, é isso, né, Rafael? Isso. O Rafael sempre continua sendo paranaense, né? Agora, você nasceu no Paraná mesmo ou não? Nasci na cidade de Londrina. Mas agora o coração já é paulista, né? 17 anos pra cá, não. Agora é Paraná São Miguelense, né? Agora já virou São Miguelense, né? Desde 2008 pra cá. Então, e lembro quando ele chegou para cá, ele trouxe um programa super interessante, que era o Origens, né? Que era um programa exatamente que falava sobre raízes, cultura, enfim, uma coisa bem legal, né? E o programa é um programa que eu comecei a escutar o programa e comecei a achar o programa muito interessante. E creio que todo mundo que escutou o programa, né? Com certeza aí deve ter achado e achou o programa muito interessante. E nada mais hoje nós estamos fazendo uma Origens, né? Isso. Voltando às origens, né? Estamos fazendo Origens aí. Eu agradeço o carinho aí, porque é sempre lembrado, já faz um par de anos aí que não acontece aqui. Bastante tempo. Mas tem tudo a ver também com isso que você está falando, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque, até voltando aqui, né, recapitulando as origens do projeto, que quando eu me perguntava, né, o que eu de São Paulo tinha a ver com tudo isso e tudo mais, quando a gente começou a formar esse grupo de pessoas que estão espalhados pelo Brasil, foi que a gente começou a discutir, né, o que era esse tal desse projeto. Primeiro que a gente não tinha o nome Matrizes Amazônicas ainda. Como a Deise falou, era um projeto dentro da linha de formação e educação cultural. Então a gente tinha um forte vínculo, uma forte pegada de trabalho com os agentes cultura viva, os 20 que estavam ali conosco, Gustavo, Kaique, né, aqui de São Miguel, gente do Mato Grosso, de toda a Amazônia legal também, os 9 estados que estão aí fazendo parte disso, além da região norte, mais 2 que tem aí, que fazem parte dessa Amazônia legal. Inclusive, esses dias atrás, naquele programa Pequenas Empresas, Grande Negócio, estava mostrando um projeto, né, da viola de coxo. Então, quem às vezes assistiu aí no domingo, é disso aí que nós estamos falando, é só para ilustrar um pouquinho. Mas voltando aqui ao histórico, né, da questão dessas origens desse projeto, aí a gente batizou pelo primeiro nome chamado Pororoca da Cidadania. Até hoje o nome do projeto é esse, né? Foi assim que foi inscrito o projeto. Mas daí, Mestre Tenberg, que é o nosso coordenador pedagógico lá do Tocantins, ele começou a provocar a gente de que a gente devia mudar alguma coisa aí na identidade do projeto. Daí ele começou a falar do negócio de matrizes amazônicas e começou, até hoje a gente está atrás, entender, né? Mas não tem problema, faz parte do processo e de repente, e a gente sempre brincava, talvez a gente não chegue a lugar nenhum com isso, mas a gente está seguindo em frente, tá né? seguindo. E o programa que você citou, que a gente fazia aqui na rádio, ele justamente falava sobre as tradições brasileiras. Só que a gente sempre ouviu as tradições brasileiras ligadas ou matrizes indígenas ou só as matrizes africanas, né? Matrizes europeias, né? Na formação cultural brasileira. Só que quando eu comecei a conversar com esse pessoal, eu comecei a quebrar todos os meus princípios e valores daquilo que eu achei que eu sabia.
Porque toda vez que daí vinha e apresentava uma nova manifestação cultural, um tambor de gambá, coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha... O máximo que eu conhecia era o boi de Parintins, que é o mais famoso. Isso aí tem o garantido e o outro lá, não é isso? É 2. Isso eu sei que tem. Mas esse daí é o que aparece para nós. Agora tem N bois Pássaro que acontecem roxinol. lá. Esses aí a gente nunca viu falar. A gente só conhece aqui o garantido e o caprichoso. Que passava no SBT. Esses 2 aí. Eles passavam no SBT sempre nessa festa só. Só que isso aí é a superfície do negócio. Quando a gente começa a ouvir falar que existem os povos ribeirinhos, que existem as comunidades indígenas, que é o que a gente mais sabe falar, que existem as comunidades quilombolas na Amazônia, ainda é pouco. Porque os nossos agentes, os nossos jovens, né, que trabalhavam junto conosco, eles começavam a apontar assim, mas não é nem disso que eu quero falar, gente, eu quero falar de outras coisas. Porque além de tudo isso tem a cultura urbana amazônica, que é uma coisa que ninguém fala. A gente, quando pensa em Amazônia, pensa na floresta, no rio. O que mais a gente recebe de informação, o que mais impacta é exatamente o que você falou. Falou em Amazônia, o que a gente pensa? Na floresta E nos belos rios que tem lá. Tá? Em relação aí a quem vive lá, a cultura, esse tipo de coisa, não chega. Teve uma gafa, eu não sei quem cometeu, acho que foi o artista que cometeu, não vou lembrar agora, que ele chegou lá e falou assim, mas aqui tem gente. A pessoa falou, tem gente. Pensei que não falava pra mim que a Amazônia era só isso, era só mata e bicho, cara, aqui tem gente. Ela falou, tem gente, tem cidade, tem cultura, tem muita gente. Tem muita gente. Falta de conhecimento total, né? Tem uma diversidade cultural, urbana e rural, e cabocla, fortíssima, né? Tem cidades muito bem estruturadas, né? Mas isso é exatamente o nosso propósito, né? Nós já pensamos, quando veio a proposta de a gente trabalhar a linha de formação e educação cultural, com foco na diversidade cultural amazônica e as questões ambientais, nós queremos decidimos unir duas frentes. Uma de falar para o mundo como nós queremos ser vistos, né, enquanto amazonidas. Não só na COP30, né? Não só na COP30, mas quem nós somos, né? Refletir sobre nós mesmos, porque a forma como é disseminado a Amazônia, ela termina entrando também nas nossas mentes, né? E até a gente se perguntou, mas nós somos isso mesmo? Ou nós somos só isso? Né? Então, o que mais nós somos? Então, quem somos é uma das reflexões que nós fazemos com todos os estados amazônicos e com o Brasil, como nós queremos ser vistos. E somos brasileiros como todos brasileiros. brasileiros. Somos brasileiros como todos brasileiros. Então, as manifestações amazônicas, dessa cultura amazônica, ela não acontece só na Amazônia, ela já acontece no Brasil. Então, nós temos em São Paulo vários grupos que atuam com a diversidade cultural amazônica. Então, nós precisamos, e aí vem o nosso desafio, de encontrar essas pessoas no Brasil que atuam com a diversidade cultural amazônica, mas também encontrar aquelas pessoas que queiram saber um pouco mais sobre essa Amazônia diversa, né? E aí, com certeza, as redes sociais veio muito a calhar. A internet veio, né, a aproximar tudo isso que praticamente não se conheciam, tinham até o mesmo pensamento, os mesmos ideais, mas cada um no seu canto, né? E a internet conseguiu juntar, né, tudo isso aí. Exatamente. E aí a gente teve um estágio aí num tempo de pandemia de como a gente trabalhar lives e como a gente trabalhar a formação. Todo mundo online, teve que aprender. Né? Muita coisa para todo mundo. E na pandemia, como que se vivia lá assim? Separado? Como que vivia normal? Como que era? Não, a pandemia era tão assustadora lá como foi aqui, né? Inclusive a gente em Manaus foi um dos impactos das piores, né, situações da pandemia. Foi no Pará, né? Foi no Amazonas, né? Em Manaus. Né? Mas enfim, no Pará também viveu, então todos viveram as mesmas... Quando teve falta de oxigênio, foi tudo lá. Sim, porque a dificuldade de transporte, né? Aí escancarou o Brasil como o afastamento que tinha do Brasil, né? Com certeza. Isso escancarou tudo, que não conseguia chegar lá, que demorava.
Com Eu lembro certeza. A logística realmente Então, não funcionou. para vocês terem uma ideia aqui, para eu estar hoje aqui, né, Marabá é o sudeste do Pará. Ela fica, eu sou de Marabá, o Pontão Matriz Amazônica tem sede, né, na cidade de Marabá, no sudeste do Pará, fica ali próximo da região do grande projeto Carajás, né, que fornece a produção do ferro, fornece para o mundo inteiro, né? E fica a quase 600 quilômetros da capital, Belém. E para eu chegar aqui é mais de 2.000 quilômetros. O estado lá já é muito grande, O estado né? é O estado é grande. E muitas vezes, para eu vir para cá de avião, para eu sair da minha cidade, de Marabá para Belém, o custo aéreo é maior do que o custo aéreo para eu vir de São Paulo. Vem pra cá, né? Né? Então, essa diversidade, essa extensão territorial brasileira, né? Se a gente for lá para o mapa, a gente vê o quão grande é essa Amazônia. É. Né? A Amazônia é gigante, né? Exatamente. São 9 estados brasileiros e esses estados são os maiores do Brasil. Né? Então, quando une aquilo assim, a gente conversar entre si já é bem difícil, né? Mas a gente tem que superar essas distâncias geográficas e encontrar nossos pares, né? E dentre esses pares aqui, nós temos uma felicidade de ter pessoas do estado de São Paulo também trabalhando essas questões. Amém. Não dá para fazer uma mudança, Rafael? E aqui a gente tem gente pra caramba, tá? Eu acho que o estado ficou pequeno para tanta gente. Dá para levar um pouco de paulista para lá, para o Pará, para o Amazonas? Não tem que levar nada, né? Se Augusto não pode... É muito impacto, deixa quieto lá. Realmente, lá eles são bem felizes, viu? Eles estão querendo acabar com o desmatamento, vai levar os Eles caras vão- para negócio aumentar. Levando a isso eu tô metade daqui pensando. para lá, vocês vão falar, nós éramos felizes e não Não, mas sabíamos. porque dependendo das pessoas que você vai levar para lá, É vai perigoso. aumentar o desmatamento, né? Deixa A quieto, deixa mentalidade é diferente, né? Bem diferente. Não, mas um detalhe interessante, o sudeste do Pará, de onde eu venho, é um território que o mais difícil lá é encontrar paraense. Né? Nós temos muito mineiro, paulista, gaúcho. A diversidade. A diversidade. Eu costumo dizer que a região sudeste do Pará é a própria diversidade É o brasileira. encontro do Brasil. É o encontro do Brasil. Vai todo mundo aqui à procura de uma vida melhor, à procura de uma oportunidade que muitas vezes no estado de origem não tem, né? Saudável também, né, Yes? Também, né? A vida lá é bem diferente. Só de falar do calor, eu já mudava para lá. Já falei para minha mulher umas 3 vezes, vamos morar na Amazônia? Não, é muito longe, mas o calor atrai. Eu gosto de calor. fazer a rádio de lá, né? Hoje em dia não tem canto, né? Mas qualquer lugar é lugar. Então, eu gosto, tá? Eu, sinceramente, eu gosto bastante do clima que vocês têm lá, tá? Embora você queira levar frio daqui para lá, eu acho que não vai ser. Todos que chegam de lá falam que aqui é frio, né? Nossa, é frio. Frio pra caramba. É frio. Assim, o nosso frio de lá, a menor temperatura lá é 24, 25 graus. É menor. Porque tem um venezuelano que eu estava trabalhando com ele, ele chegou aqui e ele falou assim, eu falei, o que você achou do Brasil? Ele, muito frio, muito frio. Falei, será? Nós tivemos, Ele falou isso que você falou, acho que é 24 graus, né? Na Venezuela é 24 graus, aqui muito frio, muito frio. Nós tivemos esse ano, tá? A massa de ar frio esse ano parece que ela foi um pouco mais severa. Tá mais Nos frio outros esse ano, anos né? já não foi tanto assim, tá? Mas esse ano parece que chegou com mais intensidade e está demorando para ir embora. Sabe, Israel, ontem mesmo estava brincando com as crianças sobre isso, né? Porque a gente estava fazendo um evento junto com jovens, com adolescentes, e aí a pergunta que movia o evento é como que a gente sente o clima, né? Para a gente começar a debater essas questões ambientais, ligadas a culturas e ligadas a outros assuntos aí, sobre justiça climática. E aí, hoje está menos até um pouquinho, mas ontem estava de lascar. O vento, né? importante. O vento mesmo. E aí eu falei, né? Então, ó um exemplo aqui, nós estamos sentindo na pele hoje alguma coisa que está diferente acontecendo. E isso vinha, né, me ajudando a responder as minhas perguntas lá do começo, né? O que eu aqui de São Paulo tem a ver com tudo isso? E até ontem, na minha fala com os jovens, eu lembrei daquela névoa, aquela nuvem
aquela massa de fumaça que nós tivemos há uns tempos atrás, né, uns meses aí, 100 anos atrás, não faz muito tempo. Não. E que tem a ver com a questão das queimadas, né? Então você vai vendo que tudo está relacionado. Não é só, há muito tempo se fala, né, a Amazônia, alguns jargões, né, o pulmão do mundo, é isso, é aquilo, mas às vezes não é só, é muito além. É isso que eu falo para você, é muito mais difícil de explicar, mais complexo, né, de entender esse equilíbrio ou desequilíbrio. Porque que as aí, coisas aí estão, no né? caso não é só o pulmão, né? O pulmão é o rim, o coração. Acaba E o tanto que ela- mudando O toda tanto que ela absorve a a sua poluição, né? anatomia, né? O corpo muda completamente. O que acontece lá, você acaba tendo uma mudança no país inteiro. Ontem Então, mesmo o médico veterinário que estava conosco lá da Fundação Florestal, lá do Carlos Botelho, ele estava falando que a nuvem, a tempestade de areia que está no deserto do Saara, se transforma em nutrientes para a floresta amazônica. Então, se eu que estou aqui em São Paulo não tiver nada a ver com isso, né? Imagine, o deserto do Saara está envolvido. exatamente. A gente está tão perto em relação ao deserto do Saara, né? Temos muito aí a ver com isso e estamos envolvidos aí no pé à cabeça. E por isso que tem muita gente querendo a nossa Amazônia. Sim, sim. E eu penso que hoje, esse ano é um ano especial em que, para nós, é um marco no Brasil. A COP30 está no Brasil, é um marco. Não pela COP30 em si, a essência dela, que é a união dos líderes, não só por isso, os líderes mundiais. Lembrando que eu ia lá, tá? Eu ia para a COP30, só não fui por causa do preço dos hotéis lá. Já está sendo resolvido isso. Ainda dá tempo Quase de que ir. vamos, nós ia fazer uma entrevista lá, só que ficou meio salgado para nós. Salgado. Os Mas patrocinadores assim, não a davam. COP30 ela é muito mais do que esse encontro em Belém. Ela é essa oportunidade que a gente está aqui hoje, falando sobre o clima. Né? Esse processo é que nos faz mais felizes, assim, da gente discutir o que o Brasil todo tem a ver com a Amazônia, o que o Brasil todo tem a ver com a questão climática, né? O que o Brasil todo tem a ver com a responsabilidade sobre a preservação da natureza, né? O desmatamento. Do desmatamento, porque tudo influencia. Não adianta nós chegarmos a jogar essa responsabilidade toda para uma Amazônia, né, se todos dependem disso. Né? A própria Amazônia depende da responsabilidade de outros países, claro, sobre essa questão climática. E o mais importante da COP30 no Brasil, e também no Pará, porque hoje a gente está falando do Pará, né? Que é um estado tão difícil da gente dar visibilidade. Infelizmente a gente tem as visibilidades, né? Desses estados do norte. Você tem ou você tem alguma coisa ligada à política ou então a queimadas. Tá? E isso aí só o que vem para nós é isso. Exato, eu acho que isso aí alguma não é coisa, notícia, né? E nós sentimos muito lá, porque muitas vezes a imagem que vem do norte é de algo negativo, né? E hoje a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais, né, dessas comunidades do norte, da Amazônia como um todo, de uma forma mais positiva. E é esse o nosso propósito. Como a gente levar a formação e educação cultural trazendo essa temática de matrizes amazônicas e questões climáticas para o Brasil e para o mundo. É uma batalha, né? Sim. Batalha isso aí, mas outro negócio. Se não começar... Nós costumamos dizer internamente que levaram 200 anos para o conceito de matrizes africana ser hoje reconhecido mundialmente. Então, talvez leve 200 anos para o conceito de matrizes amazônicas ser reconhecido. Mas nós estamos já lançando essa semente e discutindo, né, nacionalmente, internacionalmente. Então, mas seria tem isso. uma coisa, tá? Claro, eu não quero entrar nesse assunto, mas a gente vê que não tem como a gente não entrar nesse assunto, que é o quê? Que é exatamente a política, tá? Infelizmente, a gente vê aí a nossa política de uma forma, e a grande maioria dos políticos, que muitas coisas que dependem deles para melhorar,
eles não estão muito interessados nisso. Dá a impressão que o que me interessa no Norte, no Nordeste, e aqui mesmo, no Sul, no Sudeste, é só eu me eleger, ter poder. É o que dá voto, né? Me eleger, ter poder. Agora, os problemas continuam, isso não vai mudar. Porque a gente não está interessado que mude isso aí. A gente sempre fala assim, que a maior parte dos políticos, eles te vendem esperança, né? As coisas vão mudar, se eu me eleger, as coisas vão mudar, eu vou trabalhar para isso. Aí o cara se elege, vira as costas para todo mundo, depois de 4 anos ele fala, eu tentei de todas as formas, não consegui, mas esse ano vai. E aí você se renova, reelege o cara de novo. E assim vai, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que o que tem que mudar é a mentalidade do brasileiro, em si, no geral. Tá? E isso aí eu acho um pouco difícil. Tá? Um pouco difícil. Porque a gente tem aí, infelizmente, muitas pessoas que estão aí elegendo políticos, não cobram. Voto de cabeça. Não cobram nada e muitas vezes aí está elegendo gente que tem aí indícios, enfim, um monte de coisa errada. Enfim, a gente não quer tocar muito nesse assunto aí, que é um assunto que não é muito agradável, né? Porque eu também sou brasileiro, né? Então, a gente fica assim, pô, mas se a gente se conscientizasse realmente, elegesse o cara e cobrasse, né? Fiscalizasse, aquilo que ele prometeu e fiscalizasse, eu acho que nós teríamos uma mudança, né? Para melhor. Mas, infelizmente, a gente não vê isso, desde Rafael, tá? É o que eu acho. E não precisa ir longe, não. Não estou falando do Pará, não estou falando do Norte, não. Estou falando do brasileiro em geral. Sim, tudo assim. Sim, eu penso assim, que em todas as profissões a gente precisa saber distinguir. Né? Exato, mas para isso você tem que pesquisar, você tem, né? A gente precisa distinguir, né? Quem é o bom profissional na política, ou em todas as profissões a gente precisa distinguir quem são os bons profissionais, né? E na política a gente precisa também ficar atento a isso. Porque a política em si, né, por exemplo, a Política Nacional Cultura Viva, para mim é uma política que valoriza bastante as comunidades periféricas, né, aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, enfim. Então, e é uma política que se tornou efetiva, né? Então, a gente precisa saber que tipo de política está sendo desenvolvida e como esses políticos estão se comportando. Então, se alguns políticos, alguns, e a gente sabe que são muitos, né? Eu não sei nem que palavra utilizar, alguns, se a maioria dos políticos não estão correspondendo às nossas vozes, estão falando por si só e conduzindo para os interesses próprios, a gente precisa distinguir. Vamos trocar. Não, mas isso que você falou, Odeide, seria incorreto. O problema é que isso vem acontecendo há várias e várias eleições e os caras continuam lá. Esse que é o problema. Aí a gente tem que falar, vamos ter que trocar uma parte da população. Isso não dá para fazer. Não tem como fazer. É o maior, eu acredito, o maior desafio. Aí o que vocês estão fazendo? É conscientizar. Que acho que é o mais importante, a conscientização, para que o cidadão realmente enxergue e possa, além de enxergar, cobrar aquilo que é de direito dele. Né? Vamos ver. Com certeza. A gente acha que um dia isso desafio, é o nosso maior desafio. Esse é o maior de todos. E aonde a gente puder dialogar sobre isso e tornar essa consciência um pouco mais ampla, né? A gente abrir a mente das pessoas. Conscientizar um pouco mais sobre a importância de cada atitude, seja na própria educação, seja na própria comunicação, em tudo aquilo que a gente faz, né? A gente consegue. A gente vai avançando. A gente fica pensando assim, Rafael, um congresso que a grande maioria votou por uma PEC da blindagem. Ou seja, eu não quero ser investigado. Eu não posso, só se os caras quiserem, né? Exatamente. O que é? Onde que nós vamos parar, meu Deus do céu? Aí você vê, né? Aí a gente vê uma multidão brasileira também indo para as ruas para dizer não, é isso. Exato, né? Então, assim, isso nos dá esperança de que a multidão brasileira também pode ter voz, né? Quando o
descalabro é tão grande, né? Tão Muito na cara dura. flagrante na cara dura, a população não aguenta, né? Mas enquanto ela não é assim tão flagrante, vai passando, né? Mas Esse que é o problema. Mas é o que você falou, a sociedade ela precisa tomar atitudes, né? E a partir dessas atitudes, de repente até algum político que foi a favor agora Mas eu acho que... já diz, não, me desculpe, não era bem isso, eu não quero mais isso. Mas eu acredito que o pessoal está tendo mais um senso crítico, acho que está mudando. Assim, é devagar, logicamente que é bem devagar. E aí mas... eu coloco já assim, a gente está no meio de comunicação, a importância dos meios de comunicação nesse processo todo. Eu acho importante vocês estarem suscitando essa reflexão, sabe, nas rádios. Tenta levar o máximo, né, para que as pessoas possam elas mesmas. Tem que pensar bem no que fala, né? Porque de repente cai a live, de repente não sei, cabe energia. Dependendo do que você fala, você tem problema. Do nada. Antes de cair, vamos dizer, viva a cultura viva, né? A Oca do Vento, não sei se vocês conhecem, a Oca do Vento falou que o norte paga tudo mais caro. Você pode falar. E quando o pessoal vai para lá, acho que tem que pagar mais barato. Foi ela que falou, não sei se foi uma crítica ou foi uma pergunta. Na verdade, há alguns anos, a gente vem dialogando sobre o custo amazônico, né? Tudo custa mais caro para lá. O exemplo que eu dei aqui antes para vocês, a respeito, às vezes a passagem aérea para eu chegar a São Paulo é mais barato do que a passagem aérea para eu ir do interior, deslocar lá dentro do próprio estado, né? Nós somos um dos maiores fornecedores de energia elétrica do Brasil. Nós pagamos a maior taxa de energia elétrica. Então, tem vários fatores, né? Esse distanciamento geográfico. Você falou só para complementar, você falou na casa do Copo, que lá passa as maiores redes de fibra ótica, né? E a internet é muito ruim. E a nossa internet ainda é precária, né? Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso, né? Por quê? Por que o custo... Porque o custo no norte do país, ou na Amazônia, também na Amazônia, é maior do que o custo do sul e sudeste. Se nós somos provedores também de muitas... Né, a tendência é ser mais barato, né? A tendência é ser mais barato. Né? Até a logística do país foi mudada, não foi? A capital não saiu do Rio de Janeiro, não foi para Brasília, para ficar perto de todos. Parece que ficou mais longe, né? Ainda não efetivou tudo. Não, e nunca vai efetivar pelo visto, viu, o Rafael? Mas realmente, o Deise, tem isso que você falou em relação aí ao custo, né? Quem vive lá na Amazônia, o salário mínimo, ele é nacional. Mas se você mora em um estado em que tudo é mais caro, deveria ter um diferenciamento também nisso aí, né? Mas não tem. Então, quer dizer, eu acho que, não sei, tá? Mas eu acho que a vida lá, para quem ganha um salário mínimo, deve ser mais dificultosa. Claro, a maneira de viver é diferente daqui, né? É diferente daqui. Mas eu acho que deve ser mais dificultosa do que quem vive para cá. É por isso que aqui está entupido de gente, né? Muita gente sai de lá procurando oportunidade, mais aqui no sul, sudeste do país. E aí você acaba trazendo todo mundo para cá. E claro, né, onde que tem formigueiro, tem muita abelha, né? E a abelha gosta de mel. Faz mel, né? Com certeza, com certeza. Até o acesso, a gente pode exemplificar muito assim, o acesso à cultura do brasileira como um todo, ela é mais difícil para a gente. Se nós formos levar um espetáculo, uma apresentação artística, um show para lá, nós temos que fazer todo esse transporte aéreo, utilizar toda essa questão de logística para chegar até um dos estados da Amazônia, né, que vai encarecer mais ainda o custo do show. Por exemplo, eu estive em São Paulo assistindo um show do Fagner, né, por R$80. Lá não conseguiria assistir um show por R$80. Para chegar todo esse aparato lá, para chegar todo esse aparato, o custo seria maior, né? Bem mais alto, né? Então, assim, o distanciamento geográfico, talvez a própria questão política, os interesses econômicos, não sei, a gente precisa refletir sobre isso. Por quê?
que o norte do país, tudo é mais caro. Aqui você vê na notícia que a Câmara aprova transferir simbolicamente a capital do Brasil para Belém. Fantástico. Fantástico, porque há um evento muito importante acontecendo para o Brasil. Mundial, né? É um evento mundial, é a primeira vez no Brasil. Mas né? que o número de países são 61 confirmados já. Que vai vir para a Copa. Então, assim, a capital brasileira ser transferida para nesse momento de COP30 é uma atitude assertiva, porque os olhos vão toda a administração pública federal tem que estar com os olhos para todos esses convidados internacionais e o que vai se discutir lá. Aí a Câmara de Deputados aprovou agora, né? Eles aprovaram por 304 a 64 votos essa quinta-feira a proposta que transfere simbolicamente por um período de 10 dias a capital do Brasil para Belém. Perfeito, nós agradecemos a Câmara. Né? Que a gente está falando de tanta coisa aqui, tem tanta coisa profunda para ser falada aqui, né? E é difícil a gente não ir tocando em algumas delas, como Israel falou, são coisas bem difíceis de falar, mas necessárias, porque você vai vendo que nisso, né, é onde residem os nossos preconceitos, as nossas síndromes de vira-lata e tal, que elege essas pessoas aí que você estava comentando agora há pouco, inclusive, também, certo? Então, muita coisa daí que a gente vai ouvindo falar, por exemplo, essa notícia que surge aí, você vai ver a repercussão que vai dar. Falar, para quê? Para que fazer isso? Por que um evento desse lá? Qual é a necessidade? Muito gasto. As pessoas não veem a importância. Já estão falando dos gastos que está tendo lá. Né? Aí, e isso parte de algumas noções que são básicas, deveriam ser básicas de um ser humano, dele se entender fazendo parte de algo maior. Então, o que acontece? O ser humano ele se acha que está acima da natureza. Então, para que a gente ficar discutindo meio ambiente? Para que a gente ficar discutindo cultura? Né? Para que a gente vai ficar discutindo coisas que vão fazer benefício? Vamos discutir as coisas que vão fazer benefício a nós mesmos ali, seja na Câmara dos Deputados, Copa do Mundo, seja na nossa Câmara dos Vereadores, seja onde for, em qual cidade for, em qual país for, né? Então, quando a gente vai vendo sobre isso daí, a gente vai percebendo os preconceitos que tem. Principalmente em relação à nossa região norte e nordeste brasileira, onde, por mais que os indicadores falem o contrário em relação a uma qualidade de vida, em que você está inserido na natureza de uma maneira mais harmoniosa, ou um indicador que fala que a educação lá no Ceará funciona de uma maneira fabulosa, mas daí vem o paulista, vem o sulista, vem esse daqui, o carioca, e daí quer desconstruir, né? Falar que lá é menos, que lá é mais pobre. E aí tem a ver com isso que você estava falando, né? Desses interesses. Por que é interessante a gente manter a região norte, nordeste nessa coisa folclórica aí, né? E dizer que lá mas lá tem gente, mas lá o nordestino é isso, o baiano é aquilo, né? Quais são os interesses que estão por trás desses preconceitos, né? E não são poucos. E não são poucos, muitos, né? E a cultura, ela é atingida a todo momento por isso, a todo momento, porque se a gente começar a querer fazer com que as produções culturais, né, tradicionais brasileiras ou as coisas mais de raiz brasileiras aí, elas sejam veiculadas, isso vai atender a interesses econômicos. Se eu colocar um filme nacional para rodar muito tempo numa sala de cinema, né, vai influenciar lá no agronegócio, porque a gente vai parar de comprar. Exato. Então tem tantos interesses envolvidos com isso aí que a gente fica... Tem interesses que até a gente mesmo desreconhece, né? E tem, né? Você acha que o cara está fazendo porque ele é bonzinho o cara ele está fazendo porque ele sabe que isso lá na frente vai trazer muitos frutos para ele, não é para a comunidade. E às vezes, assim, automaticamente, a gente replica uma fala que não é a fala do lugar, né? No próprio lugar a gente replica, né? Mas, assim, o norte do país e a Amazônia brasileira tem sido fornecedor de grandes investimentos do Brasil. Se você parar para pensar, tá? A riqueza tá aqui, a terra amazônica, que Amazonas tem e fornece para o mundo. Exatamente, deveria ser bem diferente para quem vive lá dentro.
mas bem diferente mesmo. Mas aí é tranquilo para o Mas- mundo, é tranquilo para o Brasil e para o mundo, a Amazônia fornecer suas riquezas. Mas quando vem uma riqueza, ao contrário, para investimento na Amazônia, Aí Aí não, aí aí não, não. é investimento Você tem, demais. Não, aí é muito dinheiro. Você tem as barragens, né? Só explorar. Os né? peixes não sobem na Piracema. É isso. Tem que sobar Na aqui verdade, o embaixo. investimento que está tendo agora, seja em função da COP30 ou não, mas o investimento que está tendo agora, eu vejo como É muito pouco é ainda. muito pouco para o que a Amazônia sempre ofereceu, para o que o estado do Pará oferece com sua extração mineral, com sua... Por tudo que é tirado de lá, né? Então, assim, a gente precisa, enquanto amazonida ou enquanto brasileiro, compreender tudo isso. Nosso país é imenso, né? Nossas diferenças culturais e diversidade cultural também é grande. A gente precisa se conhecer mais, ouvir um ao outro, né? Saber um que o outro pensa e bater esse diálogo tão gostoso, né? Então, a gente vê certas coisas que parece brincadeira, né? É claro, o pessoal está acompanhando aí enfim, os acordos, né, comerciais, Brasil não, né? Mercosul e com a União Europeia. Aí a União Europeia bota uma cláusula, não, as carnes ou aquilo que vier do desmatamento a gente não vai comprar. Quer dizer, é uma coisa que parece brincadeira, tá? Parece brincadeira. Eu acho que o Brasil não está precisando desmatar nada para continuar fornecendo comida para os brasileiros e para o mundo. Só que tem que fazer isso de uma maneira justa, de uma maneira em que o brasileiro, como você falou, lá tem coisas que vocês produzem e pagam mais caro. Sustentável, né? Exatamente, isso não é certo. Vocês estão produzindo, vocês têm abundância daquilo lá, mas não sobra nada para vocês. Vai tudo para fora. E o que sobra é mais caro. Geralmente é o que acontece com tudo que o Brasil produz. É aqui assim. Né? O retrato do Brasil, né? Aquilo que tem o retrato do porque Brasil. geralmente, eu não sei, parece que o brasileiro aceita tudo. O europeu, ele não compra uma fruta se a fruta saiu torta ou se a fruta não tem o tamanho ideal. Não foi de primeira qualidade, né? Aqui a gente não tem problema. Né? Então, quer dizer, há uma diferença tão grande em que se valoriza muito aquilo que vem de fora e dá pouco valor àquilo que é produzido aqui dentro. Tá? Eu acho que isso tem que mudar. Porque se isso não mudar, o mundo vai continuar ficando desigual e vai continuar dessa forma que a gente vê aí, que para eles tudo e para a gente nada. Né? Eu acho que essa COP acontecendo lá em Belém foi aí uma das coisas melhor que aconteceu. Tá? Porque você tirou o centro de tudo, de onde já tem o centro, né? E levou exatamente para um lugar que as pessoas têm que ver que lá tem muita coisa boa, lá produz muita coisa boa, os próprios, né, paraenses, amazonenses, aí muitas vezes têm dificuldades para conseguir aquilo que eles querem, e agora não, agora lá é o centro de tudo. Até a capital do Brasil vai ser lá. E que isso aí não pare só nessa Copa, que isso seja só vamos dizer assim, o primeiro chute de muitos gols que vai acontecer lá. Torcemos para que isso aconteça. Perfeito. E abriu espaço para nós estarmos aqui hoje batendo esse papo sobre... Graças a esse cidadão aí, né? Também, né? Não, é muita gente envolvida, né? E você estava falando isso aí agora, né? Eu acho que já foi falando um pouco aqui na nossa conversa em relação a esse evento da COP. Uma coisa é o encontro dos líderes mundiais, né? Isso é uma parte até pequena diante de tantas outras coisas que vão estar acontecendo em Belém nesse momento. O fato da DI estar aqui, ele tem a ver muito com isso, porque a gente entrou num movimento, primeiro por ser um pontão de cultura de matrizes amazônicas, a gente alguns eventos já tinham acontecido presencialmente em Marabá, no Tocantins, em outros lugares também, me falha agora a memória. Souri, no Marajó. Isso também. E aí o que acontece? Houve a oportunidade da gente se envolver num movimento chamado Virada Cultural Amazônica. E aí quando eu comecei a participar disso, né, porque a gente teve aceita a nossa proposta para que a gente fosse também um evento dessa virada,
a quantidade de pessoas envolvidas com isso, e elas começando a falar, não, porque eu vou lá para Belém, porque vai ter a zona verde, porque vai ter a zona azul, coisas que eu nem sabia. Mas existem já uma organização física espacial lá, que são espaços da sociedade civil ocuparem. Se a gente soubesse, né, é aí que você vê como que a gente precisa se descobrir mesmo, né? Por que não são veiculadas, por que não se dá importância a certas coisas? Será que as pessoas sabem que tem esses espaços de participação? Ou interessa mais para a gente ficar discutindo aqui o preço do hotel? Que é abusivo, concordo. É o que mais será chamou, que, né? É o que mais foi vinculado. Mas né? é só isso que a gente tem, Mas né? será que não quiseram, mas será que não quiseram vender isso para queimar também a COP30? Para você tirar, né, o foco. Tirar o foco. Então, porque daí o que vai ser discutido de verdade, né? Porque as atitudes que alguns países vão tomar, os movimentos sociais se empoderando lá, se articulando, fazendo redes, né? Como essa aqui que nós estamos aqui exemplificando aqui na conversa hoje acontecerem, aí que é a questão. É mais importante eu discutir, então, né, o preço do hotel do que ver o que esses caras estão falando. E por que eles estão falando, e será o que tem a ver isso comigo falando. Então, o fato da DEIS estar aqui, né, ele fez com que a gente criasse, então, né, esse evento lá na Colônia Pinhal, na data de ontem, dentro de uma galera, eram mais de 60, cada reunião era mais de 60 pessoas do país inteiro, Rio de Janeiro, Nordeste, Norte do Brasil, e aí a gente vendo a maneira empoderada que essas pessoas tinham de falar, das coisas que elas estavam envolvidas fazendo, quais eram as ações culturais que elas iriam realizar e tal. Então a gente não teve dúvida, né? A gente precisa falar disso aqui também. E aí quando a Deise falou, eu posso ir, foi uma grata surpresa, né? Não só surpresa, mas sim uma participação muito importante. O mestre Rotenberg, que participou, que trabalha conosco, que participou de maneira online. Muitas coisas importantes aconteceram e o desafio, um dos desafios maiores, né, que tem quando se realiza um evento com jovens, é explicar para ele o que ele tem a ver com isso, né? Conectar o jovem, né? Porque o jovem está conectado, mas em outras redes, né? E a gente conseguiu um pouco e vai além ainda, porque eles participaram de oficinas artísticas, fizeram murais de artes visuais, mexeram com horta, discutimos o assunto, e eles também fizeram uma carta, e essa carta é que a gente vai levar lá para Belém, a intenção é levá-la até Belém, então, para que ela seja lida lá dentro de uma ação que o Pontão quer realizar lá em novembro. Legal. É isso aí. Você está buscando, né, cada vez mais aí fazer com que a juventude se intere, né, e conheça, né, da realidade que muitas vezes aí o jovem ele está conectado, mas como eu falei aí muitas vezes em redes completamente diferentes e essa realidade não chega a ele. Se você não trazer, se você não explicar, ele fica sem saber. Você citou a questão dos nossos políticos, né? Mas a gente ouve falar da PEC disso, o máximo, o que vai chegando mais perto dos interesses, né, da população, que é discutir a questão do imposto de renda. Mas a gente, por exemplo, a gente nem ouve falar de uma lei de mestres e mestras da cultura, que está em tramitação, né? Valorização dos nossos mestres, né, de cultura. Então, trazendo aqui para o nosso projeto, para falar da Política Nacional Cultura Viva, que fala dessas coisas, até, né, a gente não ouve falar da importância, né, e olha que a gente só tem a perder com isso, porque são pessoas mais velhas, sábias, homens, mulheres, que têm um baita de um conhecimento, são enciclopédias, né? Da culinária, de uma dança, de uma canção, de uma cantiga, ou sei lá do que, dos remédios, trabalho. Né? Se não for preservado isso aí, levado aí para outras gerações, esquece, né? Aquelas pessoas acabam e junto com ela morre também todo aquele conhecimento, toda aquela cultura que ela trouxe aí dos antepassados, né? É triste isso, né, cara?
É importante a gente lembrar também, assim, o que a Evandro falou que quais os interesses, né, da sociedade brasileira, ou do que é disseminado, né? A gente não pode também acreditar em tudo que é disseminado, a gente precisa entender quais são os interesses da disseminação. E eu volto à fala dele, quando ele fala sobre o estado do Pará não comportar, ou não ter estadia, ou a estadia é cara, né, para absorver tanta gente. E eu estava dando uma olhada aqui, nós temos o Círio de Nazaré, em Belém, que recebe mais de 2 milhões de pessoas. É muita gente ali, hein? Em uma semana. Eu acho que não tem, no caso, nenhum evento que tenha tanta gente concentrada a perspectiva agora, a expectativa é de 2 milhões e 500 mil pessoas no Círio de Nazaré, daqui a poucos dias vai acontecer, né? Como assim Belém não tem condição de receber o Brasil e o mundo? Né? Se Belém recebe mais de 2 milhões de pessoas todos os anos. E se não tivesse, não teria feito lá também, né? Sim, sim. Então, Belém tem condições, sim, de receber e receber muito bem. Eu acho que vocês vão adorar se tiver oportunidade de ir em Belém, seja no Círio, seja na COP ou pós-COP, né? Mas vocês vão ter essa alegria de conhecer um pouco da cultura, né? Da cultura, um pedacinho dessa Amazônia, porque são muitos estados interessantes, né? Vocês conhecerem Manaus, eu conheci pela primeira vez Manaus esse ano, né? E sou amazonida, né, num estado próximo de Manaus, mas eu conheci esse ano e fiquei surpresa com o que eu vi, o quanto que é uma cidade linda, o quanto tem a oferecer para esse Brasil todo, mas o Brasil pouco conhece também. Pouco conhece então, mesmo. Nós pouco conhecemos nossos estados. Então, a gente precisa dialogar mais, precisa trocar mais. Melhorar a nossa questão cultural, né? Fazer essas conexões, né? Nos conhecer. Não viajar só pelas redes, né? É viajar mesmo fisicamente, ir lá, né? Provar as comidas típicas, que deve ser uma delícia. Peixe, eu gosto tanto de peixe. Se colocar esse desafio, né? Nossa. E se você vê os peixes lá do Amazonas, meu Deus, até nós que estamos pertinho lá do Pará, a gente se assusta com o tamanho dos peixes. Eu vi no tamanho das coisa lá, que gigante, né? E deliciosos, né? Também. Peixes de 100 saudáveis, quilos. Já que é um peixe de 100 quilos, mano. É enorme, cara. O peixe tinha 2 metros e pouco. Eu falei, rapaz do céu. Então, antes mesmo da gente acreditar numa difamação que esteja sendo feita na mídia, se a gente precisa pensar sobre os interesses, né? Eu sempre procuro ver o lado bom das coisas, né? Porque se for olhar tudo de ruim, você não vai em lugar nenhum. Porque todo lugar tem sua parte boa e sua parte ruim, né? E a gente sabe assim, que a mesma fonte que acaba aí disseminando as más notícias, também ela dissemina as boas. São as mesmas. Tudo vai depender do momento. Do seu filtro, e como eu quero que isso aí e do seu filtro, acabe né? impactando. Porque o cara recebe as mensagens disseminando um lado, quando eu fui ver, as boas eram do mesmo lado. Eu falei, meu Deus do céu, você está sendo massa de manobra. Os caras estão fazendo o que quer com você. Depende do momento e da hora que eu quero, vamos lá, destilar ou o meu veneno ou então o antídoto, né? Vai depender muito. Mas é assim, né? O Brasil, como a gente falou, ele é muito grande, ele é um continente, né? Porque se você pega o tamanho do Brasil, o Brasil realmente é muito grande. Agora, nós temos aí culturas totalmente diferentes, de estado para estado. Tá? Aqui, São Paulo, você tem praticamente uma mistura geral, né? Porque aqui tem gente de tudo quanto é lado, em São Paulo. Já no Sul, eles são mais, vamos dizer assim, mais aguerridos, a cultura já é bem diferente. É mais a cultura europeia. Bem diferente daqui do Sudeste, tá? Aí você tem Minas, depois você tem aí o Nordeste, e você tem o Norte, né? Cada um com a sua cultura, cada um com o seu povo, e todo mundo, com certeza, faz parte desse mesmo. E todo mundo é brasileiro, né? E todas são lindas. Todas são lindas, né? Todo mundo faz parte desse mesmo continente, que deveria, sim, ter aí uma atenção bem melhor
eu creio, uma atenção até igualitária, né? Para todos os estados, e aí com certeza nós teríamos uma diferença menor em relação a um estado ao outro. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, a gente sabe que não, e a gente tem diferenças, enfim, gigantescas, né? De repente, aqui entre um estado e outro estado. O motivo? O motivo tem um motivo, né? Mas eu não sei se esse motivo realmente é plausível ou não, ou interessa para a população. Para a população, eu creio que não. Né? Interessa para alguns partidos, para alguns caciques, para gente aí que realmente tira proveito disso aí. E a gente tem que aprender a deixar essas pessoas fora do comando do país e colocar pessoas que realmente se interessem, né, pelo esse continente e pelas pessoas que moram nesses continentes. Né, Deise? Com certeza, eu estou aqui impactada com esse bate-papo aqui informal, mas de tamanha riqueza. Então, né? mas é que eu tenho certeza, eu vou pegar você, depois você vai falar, porque eu tenho certeza, eu posso estar errado, tá? Nós, quando eu falo nós, eu não estou falando eu, o Rafael, o Evandro, eu falo uma boa parte da população aqui do sul-sudeste tem uma visão do norte e nordeste. E quem está no norte e nordeste também tem uma visão diferenciada do sul e do sudeste, não tem? Com certeza tem. Mesmo porque quem não conhece tem a visão também daquilo que é vendido. Exato. A gente acaba comprando aquilo que a gente não quer, não vai nem usar, mas compra. Sim, porque foi sim. muito bem feita a propaganda. Assim como muitos anos também, o Brasil acreditou que era um país pequeno em relação a pouco desenvolvido, né, ou em fase de desenvolvimento, e se mirava em outros países maiores, né, como sendo um exemplo. Né? E hoje nós somos exemplos também. Né? Então há esse crescimento, esse avanço de perspectiva, não é nem de avanço real, mas é um avanço nas perspectivas, né? De você se conhecer melhor e dizer, não, eu sou também importante, minha cultura é importante, né? O que eu faço é importante, tão importante quanto a sua. Mas a imagem que nós temos do Sudeste é uma boa imagem. Opa, tá bem, né, Eza? Sem fala, né? Espera só um pouquinho aqui, gente. Mas vamos lá. Rafael, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. O que nós perguntamos? Nós não perguntamos o que você queria falar. Eu queria só dar um prosseguimento aqui nessa última fala da Deise, porque a dificuldade é mesmo a gente valorizar as pessoas, né, que estão aí, às vezes ao nosso lado mesmo, e que às vezes elas nem entendem que elas fazem parte disso tudo, né? E aí, voltando à questão dos mestres e das mestras, né, da cultura brasileira, são pessoas que estão esquecidas em lares, que chamam erroneamente de asilos, são pessoas que às vezes estão nas ruas, são pessoas que estão nas suas casas deprimidas, são pessoas que estão doentes. Então, a importância de projetos como esse, de ter investimentos como esse para projetos culturais, uma rede de apoio, que muitas vezes, né, são inclusive criminalizados, né, dizendo que qual a necessidade disso, porque é dinheiro, né, para isso ou aquilo. Não só um evento, mas para projetos mesmo que tenham uma intenção, um objetivo de formação cultural, aliando jovens com mais velhos, né? Criar uma rede, não só de apoio, mas uma rede muito ampla, muito complexa, que ela tem uma série de trocas que acontecem ali entre elas, então, e isso é necessário, né? Trazendo um pouquinho, né, para São Miguel, para as pessoas que nós estamos aqui conversando, que talvez estejam nos ouvindo aqui nesse momento ou depois, ou a internet, mas aqui mesmo na cidade, né? Será que a gente já se fez essa pergunta? Se nós temos mestres e mestras aqui que poderiam, né, tá dando aí, né, mostrando seus trabalhos? E nós temos com certeza. Temos, né? Com certeza temos. E aí a importância de uma política pública que olhe para isso. Traga isso, né? Possa agregar isso aí, trazer espaço
dar aí todo o suporte para que isso possa acontecer, né? E isso aí nós não temos. Então, daí quando você vê, né, que a Deise não conhece algumas pessoas aqui, né, mas eu vou citar aqui alguns nomes, né, a Cida na culinária, o que ela faz, né? É uma Há pessoa quanto que, tempo faz? né, há muito tempo, né, que é falada. Nós temos um pintor que anda pela rua para 3x4 por aí, não foi para a Didi, escola, não foi lugar né? nenhum, e faz aí cada desenho que você fica que de boca mantém viva a aberta. memória da cidade através das telas que ele pinta, né? Pablo. Então, isso tem as pessoas mais novas, né, que vieram depois, mas quando eu cito esses mestres e mestras, né, Evandro, são pessoas assim que merecem um olhar mais cuidadoso por parte dos governantes, das políticas públicas, e é isso que os movimentos de pontões de cultura falam. Eles falam muitas outras coisas também, mas eles falam da importância disso também. Eu tenho Estou falando disso agora porque me veio aqui, né? Você estava falando que os deputados discutem e tal, e essas pautas demoram para serem votadas, não sei porquê, né? Às vezes, né, não sempre nem tem, como a gente falou, qual a importância que isso tem para o olhar da sociedade. É mais importante eu discutir, né, o valor do hotel. Outro dia, quando eu estava trazendo a ideia, né, do evento que ia acontecer lá na Massanora, o estudante virou para mim e falou assim, mas, professor, você viu, né, o desperdício daquele palco flutuante lá naquele rio? Falei, concordo com você, mas, né, mas daí o que acontece, né? A gente é bombardeado por esse monte de porcaria, tem hora que tem sentido um pouco das coisas, né, que estão sendo ditas ali, mas a gente daí não... Mas foi chamada a atenção, mas foi chamada a atenção. Se querendo por mal ou por bem, foi chamada a atenção. Mas é Teve igual a visão. O asfalto. Foi o visto. asfalto, todo mundo anda em cima, o seu carro, você, saneamento básico, ninguém vê. Mas os números estão aí. Mas vai ter um buraco no asfalto, você não reclama, né? Não, o pessoal reclama, mas eu falo assim, é mais fácil você olhar o asfalto, que todo mundo usa e todo mundo vê, e o saneamento básico, ninguém vê porque está debaixo da terra. Mas é ele que muda, muitas vezes, a saúde, a qualidade de vida das pessoas. Só que você vai ver só que isso realmente precisava ter uma atenção melhor quando vem os números, quando se faz os números, né? Fora isso, tá todo mundo asfaltado, tudo bonitinho. E aí, cara, enquanto a gente não, né? Enquanto os nossos governantes, né, pensarem dessa forma, a gente tem que batalhar, como vocês estão fazendo aí, lutar, né, para que as coisas aí realmente aí possam ser vistas, possam ser conhecidas e trazer aí principalmente o jovem. Porque o jovem tem, como o nosso amigo Rafael falou, algumas figuras aqui na cidade que mereciam um olhar diferente. São pessoas que amanhã, né, elas partem, porque todos nós iremos partir, e aí, você absorveu alguma coisa daquilo? Não, eu ouvi falar, né? Mas aquilo, ninguém teve aí um ponto de encontro onde essas pessoas, né, pudessem estar lá, falar, enfim, mostrar um pouquinho do dia a dia delas, né? Você ter, né, alguma lembrança, alguma coisa, né? A não ser ouvir falar, né? Eu ouvi falar. E enquanto a gente não tiver uma mentalidade Quando a gente diferente, nem ouvir né? falar, Logo, né? Logo, conforme a geração vai passando, você nem vai ouvir falar, né? Porque não se resgatou nada, não se pegou nada, né? Então é difícil, Abel, porque vocês dois aí, vocês estão dando murro em ponta de faca. Não é fácil, mas vocês estão conseguindo. Aos poucos, né? A ponta da faca está cortando menos. E a gente espera um dia que ela não corte nada, né? E traga aí para toda a população brasileira aí aquilo que realmente o Brasil tem de melhor, que é a miscigenação, que é aí os nossos estados, cada um com a sua cultura, cada um com o seu povo, tudo diferente, mas que todos é um povo só. E todos merecem, sim, viver aí o melhor possível. Vamos torcer para que isso um dia aconteça. E para quem quiser conhecer, entender um pouquinho mais, né, do que é todo esse projeto que a gente está falando, tem as redes sociais dele, tem site dele, depois até se pudessem estar
ajudando na Se eu mandar lá, eu divulgação. compartilho, sem problema. Seria super importante também, porque ali é legal, porque daí a gente vai ilustrando melhor essas coisas que nós estamos dizendo aqui. Essas coisas às vezes parecem ser tão distantes e não são, né? De entender o que nós temos a ver com tudo isso, onde é que nós estamos envolvidos com isso, mostrar para os jovens, né? Eu falei dos velhos, dos mais velhos, mas eu também a gente fala da juventude, né? A importância, né, desses trabalhos aí de conscientização que vão pedagogicamente buscando seus objetivos aí para que as pessoas possam, né, entender, como se diz, né? Às vezes não é aqui nesse momento, mas é daqui a pouco, um ou outro começar a entender isso vai fazer toda a diferença. A gente não vai estar aqui para ver muita coisa, mas enfim. Mas começou a plantar, começou a germinar o negócio, né? Se não tivesse vocês, nada disso seria possível. Esse nosso bate-papo não estaria acontecendo, né? Então, muita coisa que foi falada, muita coisa aí, e com certeza aí entrou na cabeça de alguém que pode vir a se conscientizar e pode ser aí um diferencial, né? Tudo é assim, às vezes é igual formiguinha, né? Um fala para o outro, um fala para o outro, e assim você vai mudando, né? Porque quem tem aí o poder de fazer uma mudança, vamos dizer assim, de uma forma mais massiva, não vai fazer, não vai fazer. Então é a gente que tem que batalhar mesmo. Bom, eu, assim, a respeito do Pontão Matriz Amazônica, eu diria assim, se você quer conhecer um pouco mais, entra na plataforma mamazônia.com. A gente tem a comunidade Pororoca da Cidadania e tem várias formações, né, sobre a cultura amazônica, direitos humanos, enfim. Você vai conhecer isso sobre as questões climáticas também. Mas, assim, quando o Evandro fala assim, você tem alguma coisa que você gostaria de falar que não falou ainda? Nós não perguntamos? Eu diria assim, eu estou indo embora para o Pará, levando o coração assim cheio de alegria, né, de ter conhecido São Miguel Arcanjo, de ter participado desse encontro na Escola Massanori. E eu queria dizer para esses jovens, professores e jovens dessa Escola Massanori, o quanto eles são importantes naquilo que eles estão fazendo. Para mim, eu estou levando para onde eu for essa atitude didática, né, aplicada pelos professores, a metodologia que eles estão aplicando, são sementes que estão sendo plantadas para um mundo e um bem viver muito melhor do que nós temos atualmente. Então, há sementes sendo plantada aqui em São Miguel Arcanjo, e uma dessas sementes eu conheci ontem, essa escola Massanori Carasal. Né? É fantástico, né? Você vê a juventude pensar e agir, pensar sobre tecnologia, pensar sobre o clima, escrever uma carta, como eles fizeram, né, para que a gente possa levar até a COP30, dentro dessa proposta do Pontão Matriz Amazônica. Fazer o que eles estão fazendo é plantar sementes. Né? E com certeza essa semente vai gerar árvores e dar frutos gostosos, sabe? Amém. Então eu quero deixar meu abraço e minha satisfação de ter participado disso. Também quero deixar esse abraço também à Casa Opoca, que é um ponto de cultura que já é uma referência para nós, naquilo que eles estão fazendo, de educação popular, de preservação do meio ambiente. Também são sementes que estão sendo plantadas aqui em São Miguel e que a gente precisa dar visibilidade a essas sementes para que as pessoas que saibam a importância de colher um fruto gostoso, né, a importância dessa colheita gostosa, são essas pessoas que estão plantando hoje. E bem interessante, o Deise, como você falou, são sementes, né? E que os envolvidos, tá, na Casa Opoca, antes de plantarem as sementes, atravessaram alguns espinhos. Conseguiram. Atravessam ainda. Atravessam ainda. Morro em ponto de faca. Atravessaram ainda, mas estão firmes aí, estão batalhando e é assim que funciona. E aí eu finalizo também com essa semente que é a Rádio Aliança FM. Né?
esse diálogo, essa reflexão que vocês fazem, o trazer, o pode falar, né? Opa, obrigado. Ele é muito importante para essa sociedade brasileira. Então, aos ouvintes da Rádio Aliança FM, eu agradeço por dar essa audiência, né, aquilo que é importante ser falado, né, aquilo que é importante ser refletido. Eu acho que vocês também estão cumprindo esse papel de semeador. Obrigado. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, e aí você, nosso amigo Rafael? Estamos indo finalmente, é isso? Opa! Então, aproveitando a deixa aí do que a gente acabou não dizendo, a gente não pode esquecer de citar algumas coisas. Vou tentar falar de uma maneira bem rápida e chegar nos Não tenha pressa, agradecimentos. de boa, vai lá. Né? Eu já disse agora há um pouco tempo atrás aí que a gente está... muita gente envolvida nisso que a gente está fazendo aqui, né? Que até dá medo da gente falar em nome disso tudo, porque é muito grande o movimento. A gente é um projeto de cultura, que é denominado Pontão de Cultura, do qual tem um nome, Fantasia Matrizes Amazônicas, um projeto da cidadania. A gente já tinha por obrigação do edital que nós nos inscrevemos, agregar 20 jovens bolsistas, e aí a importância dessas transferências de renda também, para que eles, né, se sintam valorizados, trabalhem, pensem em outras coisas, reflitam sobre isso. Houve um processo de formação que envolveu muita gente, além do nosso corpo de coordenação pedagógica, de formação cultural, de articulação. A gente se juntou com muita gente legal no meio dessa caminhada toda, que foi aquele evento que a gente foi lá no Rio de Janeiro, fugiu o programa Coligados. Da Coliga, da Fundação Roberto Marinho. Foi um parceiro super importante aí, que cedeu um monte de curso bacana para que esses jovens fizessem. Mas não parou aí nesses 20, né? Depois a gente começou a falar da importância que tinha que ter um conselho de cultura de matrizes amazônicas e a dificuldade, né? Você falou agora há pouco, né? Da dificuldade de comunicação dos estados do norte, de chegar em alguns lugares que a gente queria chegar e não obter respostas e não encontrar as pessoas. Foi um processo muito dificultoso disso, mas aí já você vê que cada vez vai juntando mais pessoas, né? É o projeto, são os agentes, é um conselho, e aí a gente vai começando a falar que nós temos uma rede, né? Eu já perdi as contas de quantas pessoas estavam nisso, mas nas minhas últimas contas lá tinha uma galera diretamente e indiretamente envolvida com isso tudo. E aí quando a gente vai, né, saindo só do online, do EAD, e vindo, né, pro físico aqui, o fato de estar aqui, né, para nós tem uma importância enorme, porque o evento ele não acaba ali ontem, lá na Massanori, lá na Colônia Pinhal, né? Ele já veio de um lugar, e aqui a gente está falando, e o motivo de a gente estar aqui hoje, né, tem a ver com isso tudo também. Então, agradecer também o espaço. Né? Agradecemos você. A rádio sempre incentivando, gente, apesar de eu fazer tempo que eu não venho aqui. Mas sumido mesmo. Eu tive que trazer ele de volta. Olha o movimento que foi criado. Você percebe? A mulher teve que vir lá do Pará para trazer ele aqui. Rapaz do céu. Rodou 2.000 quilômetros de Marabá até São Paulo. Aí teve motorista que ficou envolvido nisso. A quantidade de gente envolvida, né? Muita gente. Então a gente fica quieto às vezes, fica na miúda com algumas coisas para não incorrer em alguns desrespeitos, né? Os professores, as professoras da Escola Massanori que ontem se envolveram nas oficinas. E quando eu como coordenador pedagógico da escola falava, olha, seria legal se fizesse, ou você tem alguma ideia, né? Mas a gente precisa de uma carta, e de bate pronto, todas elas, todos eles. O professor Dudu Terra, que é um parceiro nosso, que já também estava desenvolvendo algumas ações lá na escola, junto conosco, de reciclagem, de sustentabilidade para a escola. Então é tanta gente, a gestão da escola apoiando tudo isso, né? Os parceiros nossos da Casa Opoca, né? Porque além da Casa Opoca em São Miguel, a gente tem outro ponto de cultura que é o Caburé, do
qual eu lido mais diariamente, né? De ativismo cultural. Então, tudo isso, né, para a gente estar aqui hoje falando sobre esses assuntos, não tem tamanho, né, a gratidão que a gente tem de estar aqui, podendo ter esse espaço aqui mesmo, né? Só Isso que agradecer. nós chamamos de rede, né? É A isso rede aí, de com cooperação. certeza. É isso aí. Muito bem, né? Ficou alguma coisa com vocês? Não, Vocês gostariam de saber? estamos Fica à aí, vontade. A gente pergunta para vocês. Vocês. O que nós não perguntamos que vocês gostariam de falar, tanto para a Deise como para o Rafael? Porque às vezes vocês querem falar alguma coisa e a gente acaba passando por cima, falando de outras coisas, né? Acabamos atropelando, né? Exatamente. Então, se tem alguma coisa que vocês queriam falar e a gente não perguntou e vocês não tiveram espaço para falar, sintam-se à vontade. Eu me sinto bastante à vontade aqui e creio que esse bate-papo eu estou levando assim como uma das coisas mais importantes Obrigado. de ter acontecido nessa minha breve estadia, né? Eu espero voltar. Agora você sabe o caminho, Já né? sei o caminho, né? Já conheço mais pessoas do que o Rafael, foi o primeiro que eu conheci, né, que me fez essa conexão com São Miguel. E eu percebi que São Miguel Arcanjo tem muito... A história de São Miguel é muito próxima, né, muito semelhante também à história da minha região. Então, a gente vê que o Brasil tem histórias comuns, tem lutas comuns, tem inquietações comuns, também dão murro e ponta de faca, né? E que esses diálogos que a gente faz, eles são caminhos assim... E também temos nossa mata também, né? Também tem essa mata, Sobrou, né? e tive... Aqui, o que sobrou aqui. eu tive a grata satisfação de conhecer ainda também aí a Fundação, né? A Florestal, e o Carlos Botelho também leva o meu sobrenome, talvez seja Destino. da Eu família até ascendente, quando eu né? vi aqui, falei, o que ela é do Carlos Botelho, né? Bom, Aí não tem eu nada a gostaria ver, né? de ter conhecido, né? De repente tem a ver, eu que não sei ainda, né? Aí sabe, Ancestrais, né? né? Da ancestralidade aí, e a gente vem discutindo muito essa questão ancestral. De repente o que eu faço hoje tem a ver com ele, que ele também tinha um olhar sobre a questão ambiental. Com certeza, né? Então a nossa ancestralidade, ela tá nas entranhas da nossa pele, dos nossos genes, né? Enfim, de repente... a gente sabe, é só procurar que acha. Então, mas aí agradeço também essa iniciativa aí que está sendo preservada, né? Enfim, eu só tenho a dizer que estou muito, muito feliz em estar participando com vocês e estar conhecendo vocês e quero retornar. Opa, Legal. Pô, antes da gente acabar aqui, deixa eu falar aqui um recado que é o seguinte, você já vai falar dos seus patrocinadores aqui, tá? Há 30 anos eu procuro minha família, que deixei aqui em São Miguel Arcanjo. O meu pai e a minha mãe talvez não estejam mais vivos, mas eu quero encontrar alguém da minha família, com certeza, que mora aqui. Pelo menos a pessoa acha, tá? Eu já estive aqui, já estive em São Miguel, mas não encontrei. Tinha se mudado de endereço. Então, acho que através da rádio é possível encontrar. Tenho 66 anos, há 30 anos não vejo a minha família, meus pais e também as minhas irmãs, tá? A minha família é Leonilda de Lourdes de Lima, Samuel de Lima, Isabel de Lima, Ivani de Lima, Raquel de Lima. Essas são aí as minhas irmãs, e o nome do pai é Lázaro Benedito de Lima. O nome da mãe é Olga Jesus de Lima. Então, tá aí. Se você conhece aí alguém, né? Ou o Leonildo, ou o Samuel, ou a Isabel, ou a Ivani, ou a Raquel aí, entre em contato com a gente, que a gente passa aí. Satisfaz, marca isso aí, você põe no Facebook, você coloca destacar lá.
Vou colocar lá então. Tá bom? Se você não souber, depois eu mostro pra você. Depois você mostra para mim. Você coloca destacar, daí eu não sou muito digital como não, você. você coloca Eu destacar. sou mais analógico ainda. Você coloca destacar lá, daí o pessoal, seus seguidores vão ver e vão destacar também. Aí vai ter um engajamento, entendeu? Tá, beleza, então. E tem aqui flores em vida. A mulher adora mandar flores em vida, essa mulher. Tá aqui, ó. Tá mandando flores em vida para aniversariante de hoje, que é a dona Silvana Andujas. A dona Maria Estrela, que mandou flores em vida, não é isso, né? A flor em vida, depois que morre, não adianta nada, né? Tá certo. Tá certo. Corretíssimo. Assim. Não foi mandado, foi no informativo, depois do informativo. Tá certo? Bom, prazerzão, Rafael. Posso só fazer um convite? Opa, até 2, vai lá. Daqui a pouco, às 19 horas, lá na Casa Ofoca, nós, junto lá com o Cursinho Popular do Espaço, nós vamos estar fazendo a exibição do documentário A Aparição de São Miguel durante a Revolução de 32, que debate esse assunto tão em voga no momento aqui para a cidade. Deise vai estar lá conosco também. Eu vou estar lá também, se Deus quiser. Evandro também vai estar lá conosco. Enfim, vai ter uma galera lá para a gente assistir o filme e depois falar um pouquinho sobre o processo de criação dele. Legal. E claro, né? A data não podia ser mais oportuna como agora. Tá certo? É isso mesmo, meu amigo? Opa, só agradecer meus patrocinadores, EF Construções, agradecer Xavier Supermercados, Pitbuaços, agradecer também Questões para Concurso, que é um cursinho também, um cursinho vestibular também, que as pessoas estão, apesar que surgiu 4 edital agora, né? 4 edital? Sorocaba, Itapetininga, São Miguel e da Câmara. Então a chance aumentou, né? Então para você ser um servidor público é estabilidade, né? Então, faz um cursinho. Isso que você não fazer um mundo curso quer, popular no POCA, faz um cursinho online, que às vezes você não consegue fazer um curso porque presencial, né? Porque devido à rotina do dia a dia. Então você faz um curso online e você adquire mais conhecimento. E agradecer também ao Carlinhos Catarinense, meu parceiro também, né, Isso? Os lanches, né? O lanche do Carlinhos fazer um ano que ele tá para trazer um lanche, mas... Era me trazer pro pessoal aqui, mas a hora que eu passei lá, tava abrindo ainda, então não tem como trazer. Um dia chega. Opa, E eu fiz um suco de acerola para vocês, tá? Opa, Tô aguardando lá. Dona Estrela, suco de acerola. Suco de acerola para você. Se fosse de açaí, ela fala que gosta de açaí, né? Também, né? Mas a acerola é gostoso também. Obrigado a vocês pela entrevista. Tudo de bom para vocês. Espero que um dia nós se encontrem novamente. E pode ser até no Pará, não tem Pode problema. ser até no Pará, sim, nós vamos até lá. legal. Não tem problema. Aí seria melhor ainda. É bem melhor, né? Fazer um bate-papo lá no Pará. Opa. Quem sabe, né? Bom, gente, o podcast especial dessa sexta-feira, 26 de setembro, chegou ao final. Agora a gente volta aí para a nossa programação normal. E eu tô de volta, sabe quando? Segunda-feira. Você não vai trabalhar esse final de semana, né? De jeito nenhum. Amanhã eu te arrumo uma entrevista. Não, senhor. Agora, tchau. Lembra no feriado? Oi? Foi feriado. Ih, é mesmo, esqueci. Nem segunda